Vale, nós estamos mais uma vez com Conexão Cast e hoje o nosso entrevistado especial é o Chicão Buzen. O arroz preto, o arroz vermelho, aquelas especiarias típicas aqui da região. Sim, são produzidos por ele aqui. Chicão, muito obrigada pela presença, aceitar o nosso convite. Não, obrigado, agradecer pelo espaço, o Thiago do F Frango, agradecer o seu trabalho que está divulgando o Pindamonhangaba e o trabalho dos empresários. Eu fico contente de poder participar desse momento para poder falar um pouco do nosso trabalho. Bem, como você mesmo lembrou, nós estamos num lugar lindo aqui no centro de Pindamonhangaba, lugar novinho, com apenas 6 meses, mas olha, um lugar espetacular para você trazer a sua família aqui. É o F de Frango, tem diversas variedades. Vem pra cá, vem conhecer. Vamos falar um pouquinho com o Chicão contando um pouco da sua história, sua trajetória. Fala um pouquinho, muitas pessoas não conhecem. Sim, eu sou de Guaratinguetá, natural de Guaratinguetá, e já faz mais de 25 anos que eu estou em Pindamonhangaba. Agradeço a cidade por receber todas as pessoas de fora com o coração aberto, por isso que Pindamonhangaba cresce bastante. E eu sou produtor rural e a gente tem uma empresa de arrozes especiais. Então, além da produção de arroz, ter a produção de arroz, a gente tem um centro de pesquisa que desenvolve variedades de arrozes especiais. Preto, vermelho, arbóreo, cateto, um arroz para cada gastronomia, para cada culinária. Certo? Então, desenvolvemos no centro de pesquisa, daí nós temos a área de produção, que hoje está sendo em Pindamonhangaba, e depois temos a indústria onde tira a casca do arroz, envasa e distribui. Nossos maiores clientes são restaurantes, depois empórios e supermercados. Certo? E essa é uma linha de arroz diferente, é uma novidade no Brasil ainda, apesar de já fazer quase 20 anos, mas ainda é novo, né? Um produto na gastronomia para se pegar é um tempo longo. Então hoje já se tem procura do arroz. No início foi bastante dificultoso porque o brasileiro não tinha uma noção e a gastronomia não tinha aberto tantas portas como é hoje. E qualquer canal de televisão que você assistir, você tem vários, ou se você tem um programa que se fala de gastronomia. Então, a gastronomia se enriqueceu bastante. E nós aproveitamos esse espaço para colocar essa linha de arrozes especiais. Fala um pouquinho como que surgiu a ideia de trabalhar com esse tipo de arroz especial. Em Pindamonhangaba tem um centro de pesquisa que é o IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E teve um pesquisador que hoje já não está mais aqui, ele faleceu, que se chamava Dr. Cândido Ricardo Bastos. Ele tinha uma visão muito interessante, porque o Vale do Paraíba é uma região de pequenos produtores. E esses arrozes especiais é para pequeno produtor, não é para grande produtor em escala muito grande. E uma porque o consumo ainda é pequeno, e outra porque como arrozes especiais, ele é especial, tem que ter um cuidado diferente com ele. Certo? Ele é mais complexo para se cultivar. A produtividade é pequena, certo? Só que ele tem um valor agregado, mas a produtividade por hectare é bem menor que o arroz branco da Bolívia. E o Dr. Cândido, ele viu que o Vale, sendo uma região de pequenos produtores, então vamos desenvolver esse nicho de mercado que é esses arrozes especiais aqui no Vale. E existe até hoje uma praga de arroz que se chama arroz preto e arroz vermelho, é uma praga. Só que é uma planta de arroz. Por que ela é uma praga? Porque
você não consegue colher esse grão. Ele nasce, cresce e dá um vento, ele cai tudo no chão e nasce outra vez e tal. E chega uma hora ele domina a sua lavoura. Você vai plantar, só nasce ele e você não consegue colher. E quando o Dr. Cândido lançou esse projeto, ele lançou esse arroz como arroz preto. Daí os produtores falaram: nós já temos uma praga de arroz preto e o Dr. Cândido vai trazer outro arroz preto. Daí ninguém queria plantar porque ia contaminar a sua área. Daí o Dr. Cândido me procurou, falou assim: não, estou com dificuldade de passar produtor para plantar esse arroz. Eu falei assim: mas quem que vai comer esse arroz? Ele falou: são formadores de opiniões, são pessoas do poder aquisitivo melhor, são pessoas de cabeça aberta que quer uma alimentação saudável, que ele tem 30% mais fibra, 20% mais proteínas, compostos fenólicos que não deixam envelhecer 11 vezes mais do que o outro, e ele é um arroz integral. Daí eu falei: não, então vamos plantar. E ele teve um preço melhor. Certo? Daí foi em 2005, onde eu fiz o primeiro experimento de plantio. Daí quando plantou isso, já era uma novidade no Brasil. Só tinha aqui no Brasil e a Itália estava lançando junto com a gente. E daí, porque a origem é chinesa. Certo? Então, na verdade, tem uma história que só o imperador podia comer, os súditos que produziam. Tem uma lenda que ele é afrodisíaco pelas propriedades que esse arroz tem mais do que o outro. E hoje quem produz esse arroz é o Brasil e a Itália, que a gente está disputando pau a pau, estamos lançando novas variedades e disputando esse mercado global. Quem que vai produzir mais arroz preto ou não? Mas já visto que a Itália é o primeiro mundo. O Brasil, agora que está botando a cara para fora, que está mostrando que tem potencial, principalmente na agricultura. Deixa eu pegar o frango. Ficou quentinho. Beleza. Estamos falando um pouquinho que não é só pinga que essa produção, você também anda para outros estados, para outros países também. Sim. É interessante que aquela história que santo de casa não faz milagre, é verdade. Quando lançamos esse arroz em 2005, o Dr. Cândido me ajudou bastante, porque ele entendia de gastronomia, entendia de culinária. E era pesquisador de arroz. E eu só produtor, só na fazenda. Aí eu tive que sair da porteira da fazenda para fora junto com ele. Daí quando chegava num restaurante para fazer a apresentação, ele falava como pesquisador e para mostrar para o chefe de cozinha como fazia o arroz, e eu falava como produtor. E é interessante que ele tinha que ensinar o cozinheiro a fazer o arroz, que não tem segredo nenhum, porque se faz igual arroz integral, não inventa história enchendo coisa no meio dele, não, você vai estragar o arroz, porque ele é um arroz aromático. Daí você vai pegar tempero com bastante aroma e colocar no meio e você mata ele. Então qual é o segredo? Você tem que utilizar o máximo do potencial do arroz, não encher de tempero. Então tentamos vender em vários restaurantes de comida no mercado. E aquilo vale. E não era aceito. Precisamos ir para Campo de Jordão, depois de Campo de Jordão foi mais ou menos, depois precisamos ir para São Paulo para mostrar que o produto tinha potencial. Para depois o pessoal, o Vale, ver, está em São Paulo, tá, então tem potencial para depois ir para cá. É impressionante um negócio desse, eu não gosto nem de falar, mas é a realidade. Então precisa de um chefe de cozinha de nome para falar do arroz. Então tá bom, quem que é o chefe? Então vamos procurar o chefe de cozinha. Primeiro, então, vamos Alex Atala. O primeiro chefe de cozinha foi daqui de Pina, Pité, Mário Celso. Conheci ele aqui, ele veio, apresentei o produto
para ele falou assim, Cão, não tem nada na gastronomia igual, que lançou novo igual ao arroz preto. Certo? Não existe, você pode pegar um arroz, botar uma tinta de lula nele, como existe o arroz preto com a tinta de lula. Você pode botar um sabor de cenoura nele ou de bloco. Agora esse seu, ele é original preto, ele é natural preto. A gastronomia faz 100 anos que não lança nada novo desse jeito, certo? E outra coisa, você precisa fazer, esse arroz ele tem que ser a mistura do prato. E eu trabalhei em cima disso, para esse arroz ser a mistura do prato, né? E o arroz tem esse potencial porque ele tem 20% mais fibra, 30% mais proteínas, mais compostos fenólicos. Ele tem um aroma de pinhão, certo? Ele é integral, então ele tem todas essas qualidades a mais do que qualquer outro arroz. Falando um pouquinho do período de pandemia, o setor de restaurantes foi um dos mais prejudicados, principalmente desde o início, né? Você também sofreu muito com isso, a sua distribuição desses produtos para os restaurantes já que ficaram fechados? Então, nosso faturamento caiu 80%. Porque aquela história não concentra muito num cliente só. Então tá bom, não vamos concentrar num cliente só, vamos concentrar em vários restaurantes em vez de concentrar numa cadeia de supermercado só. Só que você vê. Fechou tudo. Só que daí não foi o cliente só, mas foi a cadeia de restaurantes que pararam de fechar, certo? E fica em casa, certo? E daí o faturamento foi negativo, porque não vendi. Os restaurantes até hoje, muitos restaurantes não abriram, certo? E diminuiu-se quem ia comer em restaurantes, acostumou a comer em casa também, então diminuiu esse consumo para restaurante. Como foi para superar isso? Não, a gente não teve segurar uma barra, não desempregamos ninguém, entendeu? Funcionários estão todos lá, com dificuldade, certo? E esperando que dias melhores virão. Daí agora já começou a girar outra vez, começou a melhorar as vendas, entendeu? E se vai aí uns 2 anos para recuperar o prejuízo que se teve com a falta de faturamento, porque o governo fez alguns tipos de coisas para ajudar, mas é pouco. E se ele fosse abrir mão de todo mundo que estava precisando, tinha condições também, entendeu? Para quebrar o país, entendeu? Então ele fez a medida do possível, né? E Chicão, para finalizarmos, ao todo, quantos tipos de arroz você produz? É preto, é o vermelho aromático, é o vermelho caipira e é o milho vermelho, certo? É o piauí, depois tem jasmim, basmati, arbóreo, o milho tradicional e o agulhinha, e o cateto. Então são 10 produtos. Só que, como que nós produzimos? Até é meio difícil você produzir isso tudo numa mesma propriedade, porque não pode ter mistura de um grão para outro. Então a gente tem trabalho, você limpar a máquina para estar colhendo um para passar no outro. Depois na própria indústria, você tem que fazer toda a limpeza da máquina para entrar outro produto atrás, para ele ter uma linha só, certo? Então é dificultoso trabalhar com essa linha. O certo seria tipo assim, o meu projeto que eu tenho para desenvolvimento é de fazer parceria com os produtores para cada produtor plantar um tipo de arroz, né? Então isso estou
estou trabalhando para conseguir concretizar esse trabalho de cada produtor produzir um tipo de arroz. Daí facilita muito, porque ele se aperfeiçoa naquela variedade de arroz e ele vai ter uma melhor produção, e depois para a indústria o rendimento é bem melhor, porque não tem mistura o arroz. Porque se tem plantando um arroz preto, se tem 1 grão de vermelho, ele se torna misto, né? Depois você tem que ter uma máquina para separar por cor. Existe, mas é trabalhoso, entendeu? E é aquela questão, né? Muitas pessoas não sabiam que existiam tantas variedades assim. Sim. Depois de 2005 para cá, começou o Brasil a abrir as portas para esses produtos especiais, né? Culinárias mundiais. Então são vários tipos de arroz, um para cada sabor, né? Então, daí o mercado começou a se abrir, e daí começou a aparecer os apaixonados por arroz. Então, muito obrigada. Sabe que interessante? Muitos tipos de arroz, uma variedade, uma gama aí de arroz de todo tipo, para todos os gostos. Vamos conhecer um pouco da história aqui com o Chicão do arroz rosé. E como eu falei no início, nós estamos aqui no F de Frango, no centro de Pindamonhangaba, um lugar excelente para passar com a família, e nós estamos aqui, ó, saboreando um delicioso franguinho. Vem para cá também. Chicão, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a você, agradeço a casa do F de Frango, muito saboroso, e obrigado, né, pelo trabalho que você vem fazendo aqui em Pindamonhangaba para desenvolver o centro, o comércio de Pinda, os empresários de Pinda, né, que uma cidade que está se crescendo muito. Então, muito obrigado.